Em 2018, um homem que viajava por uma estrada rural no condado de Monroe, no Missouri, encontrou um carro parado à beira da estrada. Ao lado desse carro, ele observou o corpo aparentemente sem vida de uma mulher e então imediatamente ligou para a emergência. Quando os socorristas chegaram, confirmaram que a mulher estava realmente morta. Ela foi identificada como sendo Molly Watson, de 35 anos de idade. Essa descoberta, além de chocar a pequena comunidade rural do Missouri, desvendaria 7 anos de mentiras. Eu sou o Marcos e antes de prosseguir com essa história, verifique sua inscrição aqui no canal, clique em gostei se gostar do conteúdo e se puder considere entrar para o nosso clube de membros. Combinados? Vamos aos fatos. Molly Nicole Watson nasceu em 15 de dezembro de 1982 em Moberly, Missouri. Ela era filha de Timothy e Sandra Watson e tinha um irmão mais velho chamado Tim. Na sua infância, foi uma excelente aluna na escola e ela se destacava nos estudos até sua adolescência. Molly era uma pessoa amorosa e adorada por muitos. Ela tinha um canal no YouTube onde compartilhava com milhares de seguidores a sua condição, a Síndrome de Asperger. A Síndrome de Asperger é um transtorno de desenvolvimento que afeta a capacidade de socializar e de se comunicar com eficiência. Mas apesar disso, Molly tinha uma vida relativamente funcional e isso não a impediu de fazer muitos amigos e de entrar para a faculdade, onde estudou ciências da computação. Ela já tinha sido casada e durante o processo de divórcio descobriu que estava grávida, dando à luz a um lindo menino. Com o fim do seu primeiro casamento, Molly teve um relacionamento com uma amiga de infância chamada Amber por cerca de 5 anos. Enquanto morava com Amber, ela começou a trabalhar numa empresa de tecnologia que prestava serviço para o Centro Correcional de Moberly, uma prisão estadual. Lá, Molly conheceu um agente penitenciário chamado James Eddy e foi amor à primeira vista. Os dois começaram a se encontrar escondidos em 2011 e não demorou muito para que seu relacionamento com Amber terminasse devido a isso. James Eddy era 15 anos mais velho que Molly. Ele disse à mulher que havia se casado várias vezes e ainda estava em um processo de divórcio com sua última esposa, Melanie Eddy. Uma vez que o divórcio foi finalizado, os dois quiseram viver felizes para sempre. Molly estava totalmente apaixonada e assim o casal namorou por 7 anos. Eles eram aparentemente felizes e gostavam muito de viajar. Inclusive, passaram férias no México e na Disney. James e Molly planejaram seu futuro juntos e ambos acreditavam ter encontrado sua alma gêmea. Molly não tinha dúvidas. Ele era o amor de sua vida, e James estava decidido a se casar novamente com seu grande amor. Apesar dos sentimentos avassaladores de Molly por James, sua família ficou apreensiva com a relação. Sua mãe disse que o homem era meio estranho. Apesar de muito educado, ele nunca falava com ninguém olhando nos olhos e vivia de cabeça baixa, como se estivesse desconfiado ou escondendo alguma coisa. Realmente, James era muito evasivo, mas Molly acreditava que era apenas sua timidez. De toda forma, tanto os pais quanto o irmão de Molly tinham lá suas dúvidas sobre James, e isso incomodava a mulher. A tensão só piorou quando a família dela descobriu que Molly praticamente bancava sozinha todas as despesas do casal. Em 2018, o casal resolveu oficializar o romance e ficaram noivos após, como vocês bem se lembram, 7 anos de namoro. O casamento aconteceria no dia 29 de abril daquele mesmo ano. A mulher estava eufórica e planejou fazer uma cerimônia temática na Disney, segundo ela, porque tinha encontrado o príncipe encantado e não haveria lugar melhor para eles se casarem. E vale lembrar que ambos moravam em casas separadas e geralmente se encontravam apenas à noite no centro da cidade ou ali das cidades vizinhas. E poder finalmente dividir o mesmo teto com um homem que ela amava tanto parecia mesmo um conto de fadas para ela.
Em seu canal no YouTube, Molly postou diversos vídeos mostrando todo o processo da preparação para o seu casamento e fez até uma enquete para escolher o seu vestido de noiva, pois ela estava em dúvida e acabou comprando 2 vestidos, dizendo que no dia ela escolheria o melhor. James e Molly decidiram fazer uma lista de convidados. A mulher insistiu que ele colocasse sua ex-esposa entre os convidados. Afinal, ela era a mãe dos seus filhos e Molly queria muito a presença deles na festa de casamento, uma vez que eles não se conheciam, por mais estranho que possa parecer. Assim, dessa forma, ela poderia enfim se aproximar deles. A lista foi feita e enviada para um buffet para orçar a festa. Porém, algumas semanas antes do casamento, Molly entrou em contato com a empresa que estava organizando a festa, dizendo que a lista de convidados tinha sido reduzida, pois a ex-esposa de James, Melanie Eddy, havia sofrido um terrível acidente automobilístico e estava com aparelhos de suporte à vida. Para Molly, James e seus filhos estavam passando pelo processo imensamente difícil de decidir se removeriam o suporte de vida ou não. Isso tudo apenas algumas semanas antes do casamento. Ela até cogitou cancelar a cerimônia, mas James disse que não era preciso. Depois de alguns dias, ele disse a Molly que optou por remover o suporte de vida de sua ex-esposa. O irmão de Molly, que nunca gostou muito de James, ficou bem desconfiado. Então ele pediu para que Molly procurasse online os registros do divórcio do homem. Ela se recusou e ele disse que tinha procurado e que não havia registro algum. Mesmo assim, Molly não ligou e começou a preparar sua casa para acomodar os filhos de seu amado, que se mudariam para lá logo após o casamento. Na semana da cerimônia, James e Molly foram buscar a certidão de casamento. De acordo com um funcionário do cartório do condado, James ficou nervoso quando ele, o funcionário, perguntou o motivo da separação anterior de James e solicitou a documentação do divórcio. James teria afirmado que não precisava dar nenhum detalhe pessoal e assinou uma declaração ali de punho que ele era legalmente capaz de se casar. Apesar do pequeno contratempo, a licença de casamento foi concedida e os dois foram embora. Em 26 de abril de 2018, Emma, a filha de James, disse que chegou em casa tarde da noite e que tudo parecia normal. O pai dela falou que iria sair para visitar um amigo. A jovem não tinha motivos para suspeitar dele, então ela o abraçou e foi para a cama dormir. Vale lembrar que, a essa altura, James ainda não morava com Molly. Ele estava com seus filhos em sua casa após a suposta morte trágica de sua suposta ex-esposa. Todos se mudariam somente após o casamento. Na manhã seguinte, dia 27 de abril, algo inesperado aconteceu. O corpo de Molly foi encontrado por um viajante perto de seu veículo em uma estrada remota, apenas 2 dias antes de seu casamento com James. A polícia encontrou seu anel de noivado ainda em seu dedo, o que indicava que aquilo ali não era um latrocínio. Os oficiais também encontraram pertences no carro de Molly, que acabaram por a identificar, incluindo sua licença de casamento com James Eddy. Molly foi baleada na cabeça e a necrópsia revelou que a arma foi pressionada contra a parte de trás do seu crânio. Como na maioria dos casos, o companheiro geralmente se torna um suspeito. Então a polícia foi notificar James sobre a morte de sua noiva e conversar com o homem sobre o ocorrido. Quando os oficiais chegaram à casa de James, uma mulher atendeu a porta. A polícia ficou surpresa quando ela se identificou como sendo Melanie Eddy e disse que era esposa de James há 23 anos, mãe de seus filhos. Ela ficou totalmente confusa quando a polícia explicou que uma mulher que estava noiva de seu marido tinha acabado de ser morta. O choque foi ainda maior depois que os policiais descobriram que ela tinha sido dada como morta em um acidente de carro por James apenas alguns dias antes. Vai vendo o tamanho da merda. Melanie e James Eddy se casaram em 1995 e tiveram 2 filhos, chamados Ben e Emma. No dia em que a polícia apareceu, Emma estava se preparando para ir ao baile.
Melanie trabalhava como assistente de professora, enquanto James trabalhava como agente penitenciário no centro correcional. Ela nunca tinha suspeitado que ele estava tendo um caso, dizendo que todos os dias ele saía de casa às 3 da tarde para o trabalho e geralmente chegava por volta das 5 da manhã. Melanie disse também à polícia que se lembrava de o marido ter viajado para a Flórida, mas que seria uma viagem de negócios, quando na verdade ele estava lá com Molly na Disney. Ela também disse que ele foi com alguns amigos para uma excursão ao México, quando na verdade James estava também com Molly em um resort. Depois que James foi levado para interrogatório, sua filha Emma disse que na noite anterior sabia que algo estava errado e que antes dela entrar em casa ouviu seu pai discutindo com alguém ao telefone, mas acreditou que não seria nada sério. Por fim, quando Melanie descobriu que ela tinha sido dada como morta pelo próprio marido, seu mundo desabou. De alguma forma, James conseguiu enganar não só a Molly, como também a sua esposa e filhos por 7 longos anos. Mesmo com toda essa confusão, Melanie insistiu que Emma se preparasse para o baile e aproveitasse a noite. Mais tarde, Emma viu uma reportagem explicando que seu pai estava noivo de uma mulher que tinha sido encontrada sem vida. E ela se lembrou de ter conhecido essa mulher uma vez, quando seu pai a levou para fazer uma fantasia para um evento da escola. Só que jamais imaginou que ele estava em um relacionamento com aquela mulher. Depois que James foi levado para a delegacia, Melanie começou a procurar na garagem qualquer coisa que pudesse explicar o que estava acontecendo. Como não achou nada, então resolveu olhar no sótão e encontrou várias caixas com roupas e alguns álbuns de fotos. Os álbuns estavam cheios de fotos de James e, adivinhe, Molly, nos últimos 7 anos, incluindo aquelas viagens à Flórida e ao México. Melanie ficou devastada ao perceber que seu casamento havia acabado e ela sequer tinha percebido isso. Os investigadores mais tarde descobriram que o veículo de James era compatível com as marcas de pneus na cena do crime. Isso foi o suficiente para prendê-lo e acusá-lo de assassinato. Outras evidências adicionais incluíam a descoberta de um segundo telefone na casa de James, no qual ele costumava se comunicar com Molly. Uma testemunha relatou à polícia ter visto um homem estacionando ao longo da estrada com Molly antes de seu assassinato, embora a testemunha não pudesse identificar se o homem era mesmo James. Uma camiseta de algodão também foi encontrada perto do corpo de Molly com o sangue dela. E essa camiseta foi feita por Emma e dada de presente a James no Dia dos Pais do ano anterior. Tava ficando fácil essa investigação, né? Os elos ali estavam se fechando. Os oficiais resolveram rastrear o telefone de Molly e descobriram que no dia anterior ao seu assassinato, ela fez uma pesquisa online, onde procurou o obituário de Melanie Eddy. Por fim, a balística determinou que a arma e munição pertencentes a James eram consistentes com a bala e a arma usadas para matar Molly. Muito provavelmente, a Molly tenha descoberto, a farsa do seu amado. Melanie Eddy pediu o divórcio uma semana após a prisão do marido. Mais tarde, ela disse à imprensa que James era uma pessoa bastante egoísta, além de controladora e intimidadora. Quase 3 anos depois do assassinato de Molly, James Eddy finalmente foi julgado. No primeiro dia da audiência, em 26 de abril de 2021, a defesa dele se concentrou no fato de que o adultério não provava que ele era mesmo culpado de assassinato. O júri viu as fotos do corpo de Molly e ouviu a ligação para o 911 da pessoa que encontrou o corpo. No segundo dia de julgamento, Melanie Eddy depôs contra o ex-marido. Ela testemunhou que não tinha ideia sobre o relacionamento do marido com Molly. Emma, a filha, testemunhou também que seu pai não estava em casa entre 19 e 22 horas, o horário provável da morte de Molly. Apesar de James ter dito à polícia que estava em casa nesse mesmo horário e que falou com Molly ao telefone por cerca de meia hora, ele de fato ligou para Molly entre 19 e 20 na noite do assassinato dela, e foi a última ligação encontrada no telefone da mulher. Emma também testemunhou sobre a camiseta ligada diretamente ao pai. A defesa, no entanto, disse que isso não provava nada.
O funcionário do cartório também testemunhou que Molly explicou que a ex-esposa de James, Melanie, havia morrido pouco antes do casamento como resultado de um acidente automobilístico. Melanie, no entanto, como vimos, estava muito bem viva. Os dados do telefone de Molly mostraram que ela estava ao telefone com James enquanto dirigia de sua casa para o local onde seu corpo foi encontrado. A evidência balística também foi apresentada, tentando conectar o projétil de calibre 22 encontrado na cabeça da mulher com a arma e munição de James. No terceiro dia de julgamento, um examinador de armas de fogo testemunhou que a munição encontrada na casa de James era consistente com a munição que estaria em uma caixa encontrada perto da cena do crime. Especialistas testemunharam que as marcas de pneus no local eram também consistentes com o veículo de James. O médico legista explicou a causa da morte como um ferimento de bala a queima-roupa. A defesa não tinha mais argumentos. Assim, James se recusou a testemunhar. Então, no último dia de julgamento, no dia 29 de abril de 2021, a defesa insistiu que não havia provas suficientes para vincular James Eddy a esse crime. A promotoria então apresentou a teoria de que Molly tinha descoberto a verdade sobre o casamento de James com Melanie após uma busca pelo seu obituário, e quando ela o confrontou sobre isso, ele atirou na cabeça da mulher, pois havia escolhido sua esposa em vez de sua noiva. O júri considerou James culpado de assassinato em primeiro grau e ação criminosa armada. Ele foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional pela acusação de assassinato e mais 20 anos por ação criminosa armada. Até hoje, James continua alegando que é inocente e planeja apelar de sua condenação. Molly Watson amava James de todo o coração e talvez até cegamente. Ela confiou nele, se apaixonando loucamente por um vigarista. Com o casamento se aproximando e Molly ficando desconfiada, James agiu de maneira covarde, acabando com sua vida, em vez de simplesmente terminar o relacionamento. Talvez ele quisesse garantir que sua esposa e filhos nunca soubessem sobre seu caso de 7 anos e incontáveis mentiras. Em última análise, sua vida dupla destruiu todos ao seu redor. E assim, nós encerramos esse lamentável caso. Espero que tenha gostado. Se gostou, clique em gostei para contribuir com o canal. Muito obrigado por sua companhia. Até o próximo episódio.